Olá, seja muito bem-vindo ao canal Eternas Verdades. Nós vamos iniciar agora uma série de vídeos que tem a ver com perguntas que são feitas para mim no Instagram. Então, e aí eu preciso de um pouco mais de tempo para responder essas perguntas de maneira segura ou pelo menos satisfatória, né? Então, o tema do vídeo de hoje é a ordem dos acontecimentos após a morte. Perguntas que são feitas geralmente, né, são um questionamento comum das pessoas, o que acontece depois que morre, né? A alma fica dormindo, ela vai para um lugar onde tem que purgar seus pecados, ela vai direto para Deus. Qual é o destino da alma após a morte? Então, queria convidar vocês a acompanharem comigo, né, essa tentativa da gente entender aqui o que acontece com a alma após a morte, claro, dentro de uma perspectiva bíblica. Então, a ordem dos acontecimentos após a morte. Nós temos três explicações comuns para isso, três explicações que são historicamente defendidas pela igreja cristã, ou pelo menos por boa parte da igreja cristã, apareceram ao longo da história. Não necessariamente todas essas definições aqui eh, são homogêneas em sua explicação, né? Assim, há um consenso das igrejas a respeito disso, ou há um consenso histórico a respeito disso, né? Nós vamos ver isso aí. Então, são três as explicações sobre o que acontece após a morte. A primeira delas é o purgatório, né? O purgatório é um lugar, um estado intermediário entre a morte e a ressurreição, em que os crentes, aqueles que morrem no Senhor, estarão passando por um processo de purificação até que eles possam entrar na presença de Deus no céu. Uma outra doutrina é o sono da alma, a ideia de que a alma, ao morrer, né, a pessoa morrer, a sua alma fica em um estado de inconsciência até a ressurreição final. E a terceira ideia é a imediata presença com Deus, ou seja, ao morrer, a alma vai diretamente para a presença de Deus, sem passar nem por um estado de purificação, nem por um estado de inconsciência, né? Então, essas são as três perspectivas que geralmente são adotadas. Então, eu vou começar aqui explicando, eu vou explicar essas duas, purgatório e sono da alma, depois eu vou explicar essa terceira aqui, que é essa imediata presença com Deus, porque creio que ela é a resposta bíblica correta, enquanto as outras duas não são bíblicas, ou não têm fundamentação bíblica, nem pode ser claramente deduzida das escrituras essa explicação. Mas são explicações que foram dadas ou que ainda são dadas na história da igreja. A do purgatório, ela é uma explicação comum entre a Igreja Católica Romana e algumas igrejas ortodoxas orientais. Nas igrejas ortodoxas orientais não há muito consenso sobre isso. Então você vai ter igrejas ortodoxas orientais que vão defender a mesma coisa que os protestantes defendem, né, a ideia da imediata presença da alma com Cristo, no caso da sua salvação, né, ou no inferno, no caso da sua perdição, enquanto algumas outras igrejas orientais defendem também uma ideia de purgar os pecados antes de ir aos céus. Então, a definição, ou uma breve explicação aqui sobre o que é o purgatório, né, esse estado intermediário em que a alma vai para um local, né, para um estado de purificação. Então, há um processo de purificação. É isso que significa purgar, né? Purgar os pecados é purificar os pecados. Então, após esse processo de purificação, a alma, então, pode ir ao céu e estar na presença de Deus. Então, eu vou destacar aqui alguns textos que são usados para defender isso, textos bíblicos que são usados para defender essa ideia. O principal texto bíblico que a Igreja Católica Romana vai usar para defender isso é um texto segundo a Macabeus, que não é um texto reconhecido nem por protestantes, nem por judeus como um texto inspirado, né? Os textos deuterocanônicos, conhecidos como deuterocanônicos, eles são assim conhecidos porque nem mesmo a comunidade judaica reconhecia ele como textos inspirados
embora fossem úteis e estivessem compondo a coleção de livros que foi traduzida na Septuaginta, antes de Cristo, alguns anos antes de Cristo. Mas há, obviamente, textos que os católicos acabam usando dentro do contexto, é, dentro dos textos inspirados. Né? O principal texto usado para defender a ideia do purgatório é Mateus 12:32, em que Jesus diz que não serão os perdoados neste mundo nem no vindouro, que há pecados que não são perdoados nem neste mundo nem vindouro. Qual é o argumento aqui? Esse argumento ele remonta lá ao quarto século, tá? Não é um argumento recente. Mas basicamente é o seguinte, Jesus está dizendo, se há pecados que não são perdoados nem neste mundo, nem no porvir, né, nós podemos pegar aqui Mateus 12, eu coloquei 4 aqui, não é 12, né? 12, 31 e 32. Né? É aquele texto que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Talvez em outro momento eu possa explicar o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. O que a gente vai se concentrar aqui é o seguinte. Vamos ler o texto. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Qual é o argumento romanista aqui? Se esse pecado não pode ser perdoado nem neste mundo, nem no porvir, existem então outros pecados que podem ser perdoados neste mundo e podem ser perdoados no mundo por vir, ou no futuro, né? Ou após a morte, né? Dependendo da tradução, vai estar isso, né? Nem neste mundo, nem no vindouro. Então, eles concluem com isso que existe um processo, existe uma possibilidade de purificação de pecados no porvir, no, após a morte. Então, é uma inferência, né, lógica que eles estão fazendo aqui, e, enfim, isso já é definido a partir do quarto século. Qual é o problema dessa interpretação? O contexto ele vai deixar claro que o Senhor Jesus aqui está falando sobre o juízo final, quando ele está falando no mundo por vir. Ele está falando sobre a salvação no juízo final. Primeiro, o ponto aqui é que a defesa de Cristo é que esse pecado contra o Espírito Santo é um pecado muito grave. Portanto, a explicação de Jesus aqui não é sobre como se dá a purificação dos pecados, mas a gravidade de se pecar contra o Espírito Santo. Né? Então, a ênfase aqui é sobre o Espírito Santo. Então, ele usa essa repetição, né, neste mundo no porvir com uma figura de linguagem de ênfase. Ele quer dar ênfase, ele quer destacar a impossibilidade de perdão no caso de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é uma defesa de que há possibilidade de perdão no mundo por vir, mas é uma expressão clara de que é impossível o perdão nem neste mundo, nem no porvir. Né? Então, pensa como, é, de maneira muito análoga, né? Não muito precisa, mas análoga seria nem que a vaca tussa. Né? Ou seja, não é que ele está assumindo que essa possibilidade é real, mas que, ainda que fosse, o pecado não seria perdoado. Então, essa é a explicação mais clara sobre o que significa esse texto. E por que eu digo isso? Embora a minha defesa aqui vai ser, quando Jesus se refere a isso, além dele estar dando essa ênfase de que não é nem neste mundo, nem no porvir, porque ele está enfatizando a impossibilidade de perdão, e se porvir, ele é interpretado, ele é compreendido pelos ouvintes de Cristo, pelos leitores iniciais, pelo evangelista que escreve, como sendo o juízo final. Por que eu digo isso? Se a gente olhar para os textos paralelos, nós estamos falando de Mateus, e aqui Mateus tem essa mesma situação, tem os textos correlatos em Marcos e em Lucas. Em Marcos 3, o Senhor Jesus disse: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Então, veja, é o mesmo texto, é o mesmo discurso de Jesus, agora na explicação de Marcos, e Marcos escreve que ele será réu do juízo eterno. O que seria esse mundo por vir?
o juízo eterno, não apenas uma punição no presente, né, mas por toda a eternidade, que aponta claramente para o juízo final. Em Lucas 12, esse mesmo paralelo a respeito do discurso sobre a blasfêmia. O Senhor Jesus diz, Lucas 12, a partir do verso 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Para e pensa que já é o contexto do juízo final, que já é o contexto em que Cristo está dando testemunho daqueles por quem ele morreu, para que eles sejam absolvidos no juízo final. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Se você me nega aqui neste mundo, né, você será negado no dia do juízo, no dia do julgamento. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Então, Jesus está nesse mesmo contexto que ele fala sobre a blasfêmia com o Espírito Santo, ele está falando sobre o juízo final. Lucas, ele concatena. Então, provavelmente, o que está acontecendo é, aqui ele tem um discurso resumido para os judeus, né, em Mateus, em que a explicação será basicamente a gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo e a falta de reconhecimento de Jesus como o Cristo. Lucas está escrevendo agora aqui é para os judeus, aqui é para os gregos, então uma explicação mais ampla aqui, que explica a importância de confessar publicamente que Jesus é Deus, né, de que eles confessam Jesus, que eles creem em Jesus, e aí ele insere dentro desse mesmo contexto a ideia da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o contexto dos outros evangelhos é claramente do juízo final. Então, o que nos leva a compreender que o no porvir aqui é o juízo final, não é uma vida imediatamente após a morte, mas o dia do juízo final. Essa é a ênfase dada no texto. Então, qual é a explicação tradicional dos protestantes a respeito disso, ou a explicação histórica, né, que mostra a incoerência da doutrina do purgatório, no principal texto que eles têm, que esse texto está dando ênfase na blasfêmia contra o Espírito Santo como um pecado imperdoável e não na possibilidade de uma vida de purificação após a morte. Então, esse é o principal texto deles. Claro, como eu disse, existe o texto de Macabeus, mas não é um texto inspirado, e ainda assim é um texto que relata o que é uma prática judaica de orar pelos mortos e de que por causa da esperança de ressurreição eles também sacrificavam, faziam ofertas pelos mortos para perdoar os pecados dos mortos. Isso não dá garantias de que essa era uma prática inspirada, designada por Deus. Você não tem nenhum outro texto, no texto das leis, por exemplo, no Antigo Testamento, em que ordena que essa prática seja executada. Essa prática ela poderia até acontecer entre os judeus, mas não foi ordenada por Deus, portanto era uma prática equivocada. Tanto que, enfim, o texto nem é inspirado, não podemos fazer doutrina em cima deles. Uma outra doutrina sobre a explicação dos acontecimentos após a morte é a ideia do sono da alma. A doutrina do sono da alma, ela propõe que, ao morrer, a alma entra em um estado de inconsciência até a ressurreição final. Então, durante esse período, a alma não está ciente de que ela existe, da existência dela, ou do mundo ao seu redor, ou de qualquer outra coisa parecida. Ela está num sono profundo, né? Então, quem é que defende isso? Quem defende essas doutrinas? Os adventistas do sétimo dia, os testemunhos de Jeová e alguns grupos anabatistas, como os menonitas, por exemplo. O principal texto que eles usam para defender essa ideia é de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 15, em que Paulo cita ou usa a metáfora do sono daqueles crentes que dormiram para consolar os crentes de Tessalônica a respeito da morte dos seus irmãos. Então, o que Paulo diz aqui? 1 Tessalonicenses 4, 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então veja, Paulo está usando aqueles que já dormem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor,
que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não pereceremos, não precederemos os que dormem. Falando claramente que também na volta do Senhor, aqueles que dormem, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Né? Ele continua o texto depois disso. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma metáfora que o apóstolo Paulo está usando. A ideia, a linguagem de sono aqui de Paulo é uma metáfora, não é uma explicação também do estado de consciência após a morte. Então, qual é o objetivo de Paulo aqui? Lembrar, confortar os crentes de Tessalônica a respeito da ressurreição. Assim como o sono é temporário, assim como você dorme e desperta, aqueles que morreram em Cristo são como os que dormem, porque eles vão ressuscitar. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. É por isso que ele usa a metáfora do sono. Mas por que ele não está falando de um estado de consciência, como se a morte fosse dormir? Porque ele está falando, ele compara esse dormir, né, esse estado de dormir, com Jesus, né, com a morte de Jesus e a sua ressurreição. Então, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também, os que dormem com Jesus vão tornar com ele, vão levantar com ele. Então, Deus os trará com ele. Então, está comparando o estado deles ao estado de Cristo. Assim como Cristo morreu, não está mais conosco aqui presencialmente, ele voltará. Então, nós veremos os nossos irmãos assim como veremos a Cristo. Então, a comparação aqui não tem a ver com o estado de consciência, mas uma metáfora usada pelo apóstolo para mostrar o quanto a morte dos nossos irmãos ela aponta para um estado temporário, né, e não para uma inconsciência. Então, isso aqui não pode defender a ideia de estar de inconsciência, porque não é o objetivo do apóstolo Paulo falar sobre isso. Né? O foco dele é assegurar que aqueles que dormem serão ressuscitados, não que eles estão inconscientes. Então, a foca é na continuidade da vida eterna e na esperança da ressurreição. É isso que o apóstolo está defendendo nesse texto. Claro, existem outros textos que eles vão usar aqui para defender a ideia do som da alma, como do próprio texto de João 11 sobre Lázaro, em que Jesus fala que Lázaro havia dormido, mas aquele texto os próprios discípulos respondem a esse questionamento porque eles de fato acharam que Jesus estava falando sobre eles dormirem. E Jesus explicou que Lázaro tinha morrido. E aí eles entenderam que Lázaro tinha morrido. Ou seja, se a ideia de dormir fosse compreendida como morte para os discípulos, eles não teriam ficado confusos em João 11. Né? Então, enfim, são esses dois os textos que eles usam aqui. O principal é esse, mostra que não existe essa, essa possibilidade de defesa. O outro ponto, né, e aí sim, agora eu vou passar para o que eu acho que é a explicação correta dos acontecimentos após a morte. O que de fato acontece com a alma após a morte, eu acredito que está aqui. Então, o que de fato acontece com a alma após a morte é que, ao morrer, os crentes entram imediatamente na presença de Deus sem passar por um estado intermediário de purificação ou de sono. Então, há uma continuidade da vida eterna e uma comunhão imediata com Cristo daqueles que morreram na terra. Aqueles que morreram com Cristo estarão com Cristo. Quem defende essa ideia? As igrejas protestantes reformadas, ou seja, quando eu estou falando de igrejas protestantes reformadas, as igrejas que surgem a partir da reforma protestante e que tem também uma doutrina reformada, que é uma doutrina influenciada principalmente pela teologia calvinista, teologia de Genebra, né, ou de Zurique, né, da cidade de Zurique ou da cidade de Genebra, né, as duas que formaram, digamos, o conjunto de igrejas reformadas. Igrejas evangélicas, igrejas luteranas e igrejas anglicanas. De modo geral, ou seja, quase todo o corpo de igrejas protestantes defende exatamente isso. Como eu já disse, alguns anabatistas, que também são grupos que surgem na época da Reforma Protestante, não defendem. Testemunho de Jeová e Igreja do Sétimo Dia, que são igrejas já do século XIX, né, que também não defendem isso daí. Texto que fala sobre estar com Cristo após a morte. Então, eu vou listar alguns textos aqui para mostrar qual é a base para a gente dizer que a alma está consciente e ela está com Cristo após a morte. Falando dos crentes, tá? Primeiro é Filipenses 1, 23, que é a própria expressão do desejo do apóstolo Paulo. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor.
mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito do vosso gozo na fé. Paulo está aqui falando com os Filipos, né, com os de Filipenses, com os filipenses, né, com a da igreja de Filipos, sobre o desejo dele de ir e estar com Cristo, mas ele vai ficar na carne por conta da necessidade. Então veja que existe uma comparação. O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação aqui, os termos são paralelos, são contrapontos. Então ele contrapõe partir e estar com Cristo com ficar e permanecer com os irmãos. Ele contrapõe estar com Cristo com estar com todos os irmãos. Ou estar com Cristo e ficar na carne. Ele também contrapõe, né? Então, eu destaquei aqui, ó, estar com Cristo é muito melhor ou permanecer com todos vós, aqui embaixo. Ele está em aperto entre os dois lados, ou seja, ele tem duas opções para escolher, não para escolher necessariamente, mas ele tem duas opções que tornam ele, que deixam ele em aperto, que faz com que ele tenha que, o coração dele fique inclinado, né, fique titubeando entre essas duas posições. Então, partir e estar com Cristo é muito melhor, mas é necessário. Então, é muito melhor versus o que é necessário. Estar com Cristo, partir e estar com Cristo, ou ficar. Né? Julgo que ficar, né, na carne é necessário. Então, ele estar com Cristo ou ele ficar na carne. E ele contrapõe em espírito ou em carne. Né? O estar com Cristo aqui, ele implica de que é fora do corpo, porque ele cita o ficar na carne. Então, como ele está fazendo essa contraposição, a única oposição a ficar na carne é não ficar na carne. Então, ele está de fato falando sobre a morte. É óbvio, né, que ele está falando sobre a morte, mas eu quero só enfatizar isso mesmo. Né? O texto, a leitura simples do texto, qualquer um vai interpretar que ele está falando entre o desejo de estar com Cristo significa morrer, né, e o desejo de ficar na carne significa permanecer vivo para estar com eles. Então, ou eu estou com Cristo, ou eu estou com vocês. Ou eu estou vivo, ou eu estou morto. Ou eu estou no corpo, ou eu estou no espírito. Né? Então, essas são as contraposições. Existem, obviamente, oposição a essa interpretação que eu estou dando. Né? Quem defende a ideia do sono da alma vai dizer que o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma expressão, né, está lidando com o futuro, né, com a ideia da esperança futura. Então, quando ele está dizendo, eu prefiro partir e estar com Cristo, ele está falando sobre a ressurreição final. Mas isso também não faz sentido, né? Porque Paulo não poderia estar falando sobre a ressurreição final, uma vez que na ressurreição final ele estará no corpo, ele estará em carne, o corpo ressuscitará. O próprio apóstolo Paulo defende essa ideia em 1 Coríntios, né, de que na ressurreição nosso corpo será transformado. Então, nós teremos um corpo glorificado. Então, ele não poderia estar falando sobre o estado da ressurreição final. Ele só poderia estar falando um estado intermediário entre a vida e a ressurreição, que é o estado da morte. Né? Então, não é coerente usar a ideia da ressurreição final. Né? Ele quer estar com Cristo. Então, existe a ideia da presença com Cristo e da presença com os filipenses. E pense, se ele está comparando, se ele está fazendo todos esses paralelos, a vida após a morte para o apóstolo Paulo é estar com Cristo, estar consciente disso, é saber que está aí, e é saber de tal forma que ele considera ser muito melhor. Então não pode ser uma inconsciência, a inconsciência, conforme a ideia do som da alma, traz uma ideia de que ele não tem noção de onde ele está, de quem ele é. Então, não estaria na presença de Cristo, que está ressurreto no céu. Outro texto é 2 Coríntios 5:8, onde o apóstolo Paulo faz um discurso muito parecido com esse que a gente já leu em Filipos, né? Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Então, nós estamos aqui no corpo, estamos vivos, mas estamos sem o Senhor. Nós estamos ausentes da presença física de Cristo. Mas andamos por fé e não por vista, né, pelo que vemos. Né? Mas temos confiança, verso 8, e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Então aqui ele mais claramente ainda coloca, eu vou deixar o corpo para habitar com o Senhor.
quando eu estou no corpo, estou ausente do Senhor. Então, geralmente a oposição a esse texto também aponta, diz que é uma referência à ressurreição final, mas não, como eu já expliquei, não faz sentido, porque na ressurreição final ele não vai deixar o corpo. A ressurreição final é a ressurreição do corpo. Então não faz sentido que o apóstolo Paulo esteja falando sobre isso. Ele está, de fato, falando que está habitar com Cristo é, estar ausente do corpo para habitar com Cristo. Então, esse é o estado. Aqui ele está explicando qual é o estado daqueles que morrem no Senhor. Quando eles deixam o corpo, eles passam a habitar com Cristo. Outro texto para defender essa mesma ideia de que existe uma presença imediata com Cristo. Esse texto é extremamente conhecido, né? E é um dos principais textos para a defesa disso, né? Um texto mais claro sobre o quanto isso é o destino da alma após a morte, que é Lucas 23, 43, né? Eu vou ler do 42, né? E disse a Jesus, o ladrão na cruz, lembra? O ladrão na cruz, conversando com Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que é que nós temos aqui nesse texto? Claramente. Nós temos um discurso de Jesus, um diálogo de Jesus com o ladrão que envolve tempo, que envolve o estado e lugar, né, em que a alma estará. A pergunta dele é quando. Né? O Senhor está respondendo com a expressão hoje, hoje estarás comigo no paraíso, ele está respondendo ao pedido dele. Quando entrares no teu reino, né? Então é uma questão temporal. Ele está perguntando sobre os acontecimentos temporais. Então, quando o Senhor entrar no seu reino, o Senhor lembra-te de mim. Aí Jesus responde, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a resposta em relação ao quando. Estarás comigo, obviamente está respondendo, né? Lembra-te de mim. Então, Jesus aponta novamente, ó, eu vou lembrar, não apenas lembrar que você existe, mas você estará comigo. A resposta que eu te dou é que hoje você estará comigo, né? Habitará comigo, ou seja, qual é a sua condição, qual é a condição que você terá após essa morte aqui. Hoje mesmo estarás comigo. Então, a morte, né, associa esse estado imediato à morte à presença com o próprio Cristo. E onde? Ele fala do paraíso, que é um termo que é usado no Antigo Testamento, na tradução grega do Antigo Testamento, é a mesma palavra que Jesus usa aqui, ela é usada para se referir ao Éden, por exemplo, ou no Novo Testamento, pelo próprio apóstolo Paulo é usado mais à frente para falar dos anjos, um lugar onde habitam os anjos e os salvos, 2 Coríntios 12, 3 e 4, em que ele fala do céu, onde habitam os anjos e aqueles que morreram com Cristo. Então, a oposição a essa interpretação geralmente é dada de que esse texto está falando sobre a segurança de salvação dele e não necessariamente sobre o seu estado de morte. Então, o ponto é que, certamente, o texto está falando sobre a segurança de salvação do ladrão na cruz. Mas a razão pela qual o ladrão na cruz pode estar seguro da sua salvação é porque ele estará com Cristo logo após a morte. Essa é a doutrina que Cristo usa para consolar o ladrão na cruz. Você hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, é um diálogo sobre a questão temporal e o estado após a morte. É um texto muito claro sobre isso. Um quarto texto, Apocalipse 4, de 6 a 9, né? Aqui é muito clara o estado de consciência das almas após a morte. Então, quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, nós estamos falando do quinto selo aqui nos discursos dos selos, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, clamaram com voz forte, dizendo: até quando, Senhor, ó soberano? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? O nosso sangue dos que habitam, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca. E lhes foi pedido que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Então veja, o texto aqui está dizendo, o texto mostra claramente que as almas estão clamando a Deus. Não tem como eles terem clamado com outra voz se eles estavam no estado de inconsciência ou de sono profundo. Eles estavam conscientes, eles sabiam que Deus ainda não tinha vingado a morte deles. Então há uma referência, tanto a consciência que esses mortos tinham sobre eles, a consciência que esses mortos tinham sobre
Cristo, as consciências que esses mortos tinham sobre aqueles que habitam na terra. Ele sabia que aqueles que habitam na terra ainda não tinham ah, o sangue deles não tinha sido vingado sobre os que habitam na terra, né? E qual a resposta do Cordeiro aqui de Cristo, né? Não, acalmem, descansem, porque não completou o número dos seus consertos. Então, é o estado de imediata presença com Cristo. Então, as almas aqui dos mártires está nesse sentido. Então, não é apenas eles têm consciência da sua própria realidade, como eles também habitam sabiam, né, do que estava acontecendo na Terra, sabiam do que estava acontecendo por causa de Cristo. A resposta é que que geralmente é a oposição a essa interpretação, né, de que é um estado de consciência, é de que essa é uma representação simbólica da condição, não uma descrição literal. E pode ser que seja uma representação simbólica, não uma descrição literal, mas ainda que seja um simbolismo, é um simbolismo de uma realidade teológica. Ainda que não seja literal o que está acontecendo aqui, ele é uma realidade teológica, porque senão não faria nem sentido ter esse texto na Bíblia. Então, é um texto que fala sobre a consciência, sim, né? Fala sobre o fato de que Deus irá julgar as almas e de que as almas clamam pelo julgamento, as almas, os mártires, né? Clamam pelo julgamento, e que esse julgamento, essa vingança de Deus só acontecerá quando completar o número daqueles que morrerão em estado parecido. Outro texto, né, o texto da transfiguração, né, Mateus 17, quando Moisés e Elias aparecem falando com Jesus. Então, aqui nós temos um texto claramente que mostra duas pessoas mortas falando com Jesus. Você pode dizer, mas Elias foi transfigurado. Ainda assim, o som da alma não conseguiria explicar a ideia da transfiguração, na verdade, mas mesmo que ele fosse transfigurado, não há dúvida de que Moisés morreu, né? O texto de Deuteronômio fala que ele morreu no monte, ele subiu ao monte e morreu. E então o texto de Judas cita a luta pelo corpo de Moisés. Então, com certeza Moisés morreu, mas ele estava aqui neste momento falando, conversando com Jesus. Então, não tem como eles estarem conversando com Jesus sem terem consciência ou sem estarem, se eles estivessem em um sono profundo ou alguma coisa do tipo. E outro texto que é muito claro também sobre, que é uma descrição do estado de morte, é a história do rico e do Lázaro. É uma história, né, é uma discussão se esse texto ele é uma história ou é uma parábola. Então, eu entendo que ele é uma história, né? Ele tem várias razões para entender por que ele é uma história e não uma parábola, mas ainda que fosse uma parábola, está narrando os acontecimentos após a morte e trazendo vários ensinamentos para os ouvintes de Cristo. Então, mesmo que considere sobre isso, aqui há ensinos explícitos sobre um estado de consciência após a morte. Não apenas consciência de quem morreram, daqueles que morreram no Senhor, como consciência daqueles que estão no inferno, né, no estado de tormento. Né? Então, o que também mostra esse texto aqui, ele combate tanto a doutrina da alma como a do purgatório, né? Ele pode mostrar isso. Então, vocês conhecem a parábola, eu vou ler aqui, né? Mas a história. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes a ferida. E aconteceu que um mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também um rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento.
E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa, a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: Não ouvem Moisés e os profetas? Também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Várias expressões interessantes aqui. Primeiro, mostra claramente que há um estado intermediário entre a morte e a ressurreição, né, entre a vida e a ressurreição, né, de que há consciência. Os anjos levaram o, os Lázaro para junto de Abraão. Então, aqui eles estão juntos, né? Abraão e Lázaro. Então, os anjos levaram Lázaro para um lugar onde haviam outros santos também. Inclusive, há estado de consciência no próprio inferno, né? O estado de consciência de tormento para o rico, né? O rico levantou os olhos e viu, né, Abraão e Lázaro. Então, ele consegue perceber o mundo ao seu redor, sabe quem ele é, sabe quem Abraão era, sabe quem Lázaro era. Então, o rico tem consciência disso. Ele grita, né, tem misericórdia de mim. Ele conhece quem é Abraão. Então, até no próprio inferno há consciência de tormento e ele conseguiu ver Abraão. Também, a resposta de Abraão aponta para a memória que o rico tem das coisas passadas, né? Então, não apenas mostra uma consciência da sua própria existência, mas ele tem lembrança das coisas da terra. Ele lembra o que aconteceu com ele durante a sua vida. Então, assim como o Apocalipse aponta para a memória dos mártires, né? Aqui também está apontando que os condenados terão consciência da sua existência e do que aconteceu com eles durante a vida. Em contraposição ao estado de consciência e de memória do rico, nós temos Lázaro, né, que está num estado de consolo. Né? Então, você tem o tormento para o rico e o consolo para Lázaro. E um abismo intransponível entre um e o outro. Então, há também em xeque aqui a doutrina do purgatório romanista, né, a doutrina romanista, pois como poderia Abraão e Lázaro estarem na mesma condição se Lázaro precisaria de purificação para poder chegar a um estado de graça? Né? Então, não faria sentido. E como o rico também era um judeu que tinha participado de todas as cerimônias da igreja do Antigo Testamento, poderia estar num lugar de tormento, de olha, fogo é colocado aqui como lugar de tormento e não de purificação. Né? Então, não, não casa isso com a doutrina do purgatório, não cabe purgatório nesse cenário desenhado aqui nessa história. E aqui no final há uma menção à ressurreição, né? E eu acho um ponto bem importante, né? Então, os mortos mostra que não é possível que este evento se dê após o juízo final, né? Aqui nós estamos falando de um período antes do juízo final, porque está falando que há necessidade de ressurreição entre os mortos. Então, não é como se fosse uma história do momento atemporal, um momento intermediário entre a morte e a ressurreição, porque se Lázaro ressuscitasse, o Abraão está considerando que essa possibilidade. Se, ainda que Lázaro ressuscitasse, fosse para falar, não ia adiantar nada. Né? Nem que qualquer pessoa ressuscitasse entre os mortos, não ia adiantar nada para os seus irmãos, porque eles têm Moisés e as leis. Né? Ele tem Moisés e os profetas. E eles, se eles não ouvem Moisés e os profetas, eles não vão acreditar, mesmo que ressuscite alguém entre os mortos. Inclusive, a expressão que o próprio Senhor Jesus usa várias vezes depois também. Vocês não creem na minha ressurreição? Olhem para Moisés e os profetas, olhem, era justamente sobre isso que eles estavam falando, sobre a necessidade de eu morrer e de ressuscitar. Então tem até esse ponto de conexão aqui com o discurso de Jesus posteriormente. Né? Então a menção da ressurreição mostra que não é possível que este evento se dê após o juízo final. O próprio rico havia pedido que Lázaro fosse para a casa dele alertar os seus irmãos. Então Abraão explica que não atenderam as escrituras, não irão atender a ressurreição. Algumas outras observações ainda sobre esse texto. O texto mostra que é um estado intermediário, que as almas estão conscientes
de que elas estão no paraíso ou no inferno. O próprio Abraão está consciente, esse é o ponto mais importante aqui, né? Que Abraão está consciente de tudo que está acontecendo. O texto mostra que esse estado é definitivo, não é uma ideia de que eu posso transitar entre o inferno e o paraíso, né? É um estado definitivo, já é o que prefigura ali a condenação ou o juízo eterno. Nem tem como transpor um abismo para o outro, né? E ele expõe a impossibilidade, né, de que haja oração pelos mortos, né, de que a oração pelos mortos não passaria de não passa de superstição, porque o estado já é definitivo. Lázaro já estava sendo consolado, o rico já estava condenado. A própria tentativa do rico aqui não é alerte meus irmãos para que eles ofereçam sacrifício pelo perdão dos meus pecados, alerte meus irmãos para que eles não venham para cá, porque depois que vir para cá não tem como transpor esse abismo. Então, claramente mostra que não tem condição de alterar o seu estado, seja de consolo ou de tormento, após a morte. Então, essa é a explicação que eu posso oferecer sobre o tema. Então, um breve resumo. Qual é a ordem dos acontecimentos após a morte? Nós temos 3 explicações básicas: purgatório, sono da alma e a imediata presença com Deus. Né? O purgatório é a ideia de que as almas vão para um determinado lugar e estado em que eles vão purificar suas almas do pecado para atingir um estado de graça e de presença com Deus, que é o que a Igreja Católica Romana e algumas igrejas defendem. Usam muito o texto de que Jesus fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoado nem nesse mundo, nem no porvir. Eu expliquei que esse texto não pode ser usado para isso, porque essa referência no porvir se dá por 2 razões: ênfase, para mostrar que é uma ênfase na impossibilidade do perdão, e o porvir aqui é uma referência ao juízo final, né, com base nos textos paralelos, e não numa possibilidade de purificação na vida após a morte, né, num estado de purgar os pecados. A segunda doutrina é o sono da alma, a ideia de que a alma entra num estado de inconsciência até a ressurreição final, não tem semelhante a um sono profundo, né, defendido por adventistas, testemunhos de Jeová, alguns anabatistas, como os menonitas. E essa ideia também não tem, geralmente esse se baseia em Tessalonicenses 4:13, porque Paulo fala que não sejais ignorantes quanto aos que dormem, né, para que não ficais entristecidos, se referindo aos que morreram. Nós já mostramos aqui que é uma metáfora, a ideia do sono, para mostrar a transitoriedade, assim como aqueles que dormem um dia, aqueles que dormem acordam, aqueles que morreram irão ressuscitar. Assim como Jesus morreu, ele e voltará, ressuscitou e voltará, assim também aqueles que morreram em Cristo, que dormem com Jesus, né, aqueles que morreram em Cristo, vão voltar com ele no dia do juízo final. E a doutrina que a Bíblia ensina, né, a imediata presença com Deus, ou seja, as almas dos crentes vão diretamente para Deus, as almas dos ímpios vão para o inferno. Mas quem defende isso são toda a maioria das igrejas protestantes e algumas igrejas ortodoxas também, né? E está baseada em diversos textos. Eu citei 6 textos aqui sobre isso. Os textos são Filipenses, quando Paulo fala sobre o desejo de partir e estar com Cristo, ele mostra que ele faz uma contraposição entre estar com Cristo e ficar na carne, para mostrar que estar com Cristo é bem melhor, aponta necessariamente para a presença com Cristo. 2 Coríntios 5:8, a mesma coisa é falada, né? Ele deseja deixar o corpo para habitar com Cristo. Então ele mostra claramente que deixar o corpo é habitar com Cristo, para quem é salvo. O Senhor Jesus, no discurso no diálogo com o ladrão na cruz, fala sobre o paraíso. Né? Então, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que aponta para que esse estado de presença com Cristo no paraíso ele é imediato, imediatamente após a morte. Apocalipse 6 fala das almas clamando ao Senhor por juízo e vingança, as almas dos mártires, que mostra que as almas no estado de morte têm consciência a ponto de clamar. Mateus 17 fala da transfiguração, aponta para Moisés e Elias conversando com Jesus. E claramente Moisés morreu, então Moisés em seu estado de morte, clamando, conversando com Jesus. E Elias, mesmo que tenha sido transfigurado, está num estado de morte. E a própria história do rico e do Lázaro, que mostra a consciência do rico no inferno, a consciência de Abraão no paraíso,
né, e a descrição de Abraão a respeito do consolo de Lázaro, né, como um estado definitivo. Então, tem muito argumento para defender a ideia da imediata presença de Cristo, e esse é o consolo que todo crente pode ter. Saber que aqueles que morrem no Senhor estão com Deus. Um dia nós o veremos, porque eles agora estão já habitando com o Senhor, o que é muito melhor. Espero que tenha conseguido explicar adequadamente para vocês e consigam, tenha sido edificante. Muito obrigado por assistir esse vídeo.